Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito extremamente estratégico, onde eu trago convidados com extremo sucesso no mercado de trabalho de maneira prática para que eles possam compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência e trazer conselhos extremamente práticos para você pegar, aplicar e fazer a sua carreira acelerar. Hoje eu estou extremamente feliz, porque quando eu estava desenhando esse projeto, eu estava compartilhando aqui um pouquinho antes. Você coloca algumas pessoas e você fala o seguinte: se nesse projeto eu conseguir conversar com essa pessoa aqui, eu falo que esse projeto já valeu a pena. Eu confesso que eu te acompanhava há um tempo, como eu estava comentando aqui do LinkedIn. Admiro você, admiro teus valores, admiro a maneira que você fala sobre a tua família, admiro a tua carreira e para mim é um privilégio enorme receber você aqui. Moisés, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Profissional Cast. Poxa, Rodrigo, obrigado. Eu que estou muito feliz também de estar aqui. Já sou teu fã, acabei ficando fã aí depois da conexão que o nosso amigo Carlos Maia fez com a gente. E muito bacana o trabalho que você está desenvolvendo, um rapaz jovem, querendo fazer a diferença no mundo, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito na vida e que eu falo sobre propósito. Pois é. Eu quero começar ouvindo um pouquinho da tua experiência, né? Você tem carreira nacional, carreira internacional, grandes empresas, Kraft, Unilever, Novo Norte, Coca-Cola, enfim. Compartilha um pouquinho com a gente sobre a tua experiência, como é que você começou a construir essa carreira de tanto sucesso e crescimento profissional. Legal. Vou tentar fazer a longa história curta, né? Tá. Porque já se vão quase 30 anos trabalhando nas empresas, então acho que tem muita história aí pra gente contar. Na verdade, assim, eu nasci em Osasco, eu sou filho de... meu pai era metalúrgico, minha mãe do lar, né? Quando quase toda mulher, como quase todo garoto negro no Brasil. Então, sim, de uma família muito humilde, mas que o meu pai conseguiu dar o melhor pra gente, que foi educação, respeito e como que a gente elaborava as nossas vidas, nossas carreiras. Então, eu muito cedo comecei a jogar basquete, depois fui pro serviço militar, e nesses dois períodos, assim, tanto no militar quanto no basquete, sempre fui líder nessas Capitão de equipe, liderava ali. Jogava como armador, então capitão de equipe, depois no exército de jogo, né, também no jogo. No exército também como capitão de pelotão, depois capitão do pelotão como um todo. E eu adorava isso, cara. Então, foi um negócio assim que desde muito cedo eu comecei a desenvolver. E aí fui para General Motors, que foi a minha primeira empresa, e comecei trabalhando na área de manufatura, no chão de fábrica. Depois a GM me deu a oportunidade de estudar. Então era uma companhia que pagava 70% dos estudos e pagava o inglês. E logo, rapidamente, eu tentei entrar nesses programas e obtive tanto a minha graduação quanto a formação no inglês muito rapidamente e comecei a crescer. Eu fui para a área de qualidade, depois fui para a área de recursos humanos e nunca mais saí. Então, desde 98, eu começo a trabalhar em 94, desde 98 eu estou em recursos humanos, nunca mais saí. Da GM, fui para a Unilever, que a Unilever estava comprando Arisco, em Goiânia, e eu tinha muito interesse de conhecer uma nova forma de trabalho de recursos humanos, que se falavam naquele momento era consultoria interna, que é o HRBP, que a gente conhece hoje. Então, tive muita oportunidade de aprender, amava trabalhar na fábrica, e aí eu já tinha uma equipe que eu era responsável como recursos humanos. Depois saio dessa fábrica, vou para a fábrica de Indaiatuba, na Unilever, aí faço a minha primeira expatriação para a Inglaterra. Todo mundo pergunta, mas foi para Londres? Eu falei, não, fui para o interior da Inglaterra. Uma cidade chamada Warrington, e que foi um aprendizado muito grande. Eu estava ali próximo dos meus 28 anos de idade, achando que tudo que eu colocava à mão virava ouro, e quando eu chego no novo país, as coisas são completamente diferentes. Então, aí eu fui aprender como encarar uma expatriação, como chegar no lugar novo, como entender uma cultura de um lugar, e foi um aprendizado incrível. Vou a Mondelez, em Piracicaba, depois em Curitiba, aí venho para São Paulo e fixo minha residência finalmente em São Paulo, ainda mais 2 organizações, vou a Kimberly-Clark, depois a Novo Nordisk, e finalmente em outubro de 2021 recebi um convite da Coca-Cola FEMSA para ir para o México fazer uma posição de diretor de estratégia e inovação para a Coca-Cola FEMSA
e estive lá até 2 meses atrás. Sensacional. Então essa é a longa história extremamente de uma curta, forma né? curta aí. Você fez um trailer do teu filme É um profissional. trailerzinho, Eu fiquei com 2 curiosidades aqui na tua fala. Primeiro, você falou que começou numa área, depois você foi picado pelo RH. Uhum. O que é que picada foi essa, assim, né? O que é que você viu no RH que você se identificou tanto? Eu acho que nem foi tanto eu que vi no RH, acho que foi o RH que viu em mim. Porque, na verdade, eu não tinha... Os tempos eram outros, né, Rodrigo? Então, tipo, não é que eu tinha um plano de carreira já desenhado, eu sabia para onde eu ia. Eu estava querendo desfrutar de uma coisa que uma grande empresa estava me oferecendo. Então, eu comecei em planejamento de demanda. Eu era depois do chão de fábrica, eu fui para planejamento de demanda, porque eu sou administrador de empresa de formação. E aqui acabei me dando bem com os números e eu sempre vi assim, era uma oportunidade de eu me desenvolver. E aí eu vou para a qualidade em sistemas da qualidade, que era aquela área que treinava a ISO 9000, as normas. E como eu já falava inglês, eu traduzia as normas e dava treinamento. E auditava RH. E o pessoal de RH falou, meu, você vem aqui, passa a caneta em mim o tempo inteiro, vem me ajudar a estruturar aquelas coisas de ter as evidências, tem que ter um treinamento, tem que ter lá lista de presença, tem que ter avaliação do curso, a eficácia do curso. E aí, então, eu fui para recursos humanos por isso e também porque nessa empresa que eu estava, que era a General Motors, a gente fazia processos seletivos e o pessoal de RH convidava pessoas de outras áreas para assistir os processos, para observar as dinâmicas. E eu lembro, Rosana Duanetti, a minha primeira gestora de recursos humanos, um beijo se ela estiver assistindo, e ela me perguntou se eu era psicólogo. Eu falei, não sou psicólogo. Ela falou, interessante o seu olhar de observação nas dinâmicas. Eu falei, não é comum isso. Isso normalmente é de alguém que conhece Treinado. gente, que treinado e tal. Eu não era. Eu era puro que eu tô lendo ali. E depois, acho que depois de tanta convivência com os psicólogos e tantos cursos que eu fiz, acabei desenvolvendo ainda mais isso. Sim. Então, RH me chama mais do que eu defino. E eu lembro claramente que quando eu fui, por uns 2 anos eu fiquei falando, dá para voltar ainda para qualidade. E aí depois de 2 anos eu falei, agora já não dá mais. Cara, mas eu acertei na veia. Assim, é a área que eu amo, é a área que... Sabe o que eu escrevi aqui? Eu fiz muita coisa. Eu trouxe meu caderno porque, como eu falei, tava com uma expectativa muito alta para isso daqui, mas eu anotei o aspecto aqui de vocação. Uhum. Então, acho que esse aspecto de pessoas de liderança com Moisés vem de fábrica. Vem de fábrica, já acho que já vem. Vem no pacote. Vem de fábrica. Então, quando você falou aqui, o RH viu em mim, foi diferente do que eu vi no RH. E esse aspecto natural, até esse teu comentário agora há pouco, né? De falar, poxa, a gestora olhou para mim e viu aquilo que para mim era natural, empírico. E que teve esse dom potencializado, imagino, né? Talvez por isso que você teve essa vocação e potencializou isso, né? Com capacitação, com treinamento e essa tua carreira chegou nesse patamar. Total. Uma outra curiosidade que eu fiquei foi com essa tua ida para Inglaterra, a princípio. Nem essa ida para Coca-Cola agora, mais recente para o México, mas para Inglaterra lá atrás. Uhum. Foi pensado, estava na tua trilha, tu planejou ou surgiu? Como é que foi isso? Foi planejado. Eu sempre tive uma... Como dizer assim? Eu era meio obcecado por ter uma experiência internacional. E não foi a minha primeira. Mas quem era a tua referência? Tu não tinha uma referência? Eu não tinha muito uma referência, mas assim... Quer dizer, tinha, mas não era no mundo corporativo. Tá. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos já há mais de 30 anos. E naquele momento, um pouco bem antes de eu ir para a Inglaterra, eu fiz uma coisa também por mim mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, eu juntei grana. Eu não ganhava bem, mas assim, eu juntava grana e meu sonho era conhecer os Estados Unidos. Porque como eu joguei basquete, então meu sonho era conecta. E ela estava lá. E eu me lembro como se fosse hoje. O dólar era 1 para 1. Eu juntei $3.000, cara. E eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei 2 anos sem tirar férias e peguei 2 meses de férias. E fui aperfeiçoar a língua. Intercâmbio. E aquilo foi um negócio, assim, transformador para minha vida. Eu falei, cara, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui. Então, eu era aquele carinha fascinado pelo estrangeiro, por morar fora, por morar num outro país. E depois que eu comecei a trabalhar, esse era um objetivo.
Eu sempre falava nos meus PDIs, nas conversas com os meus Você gestores. se posicionou para isso. Sempre me posicionei. Falei, se tiver uma oportunidade um dia, eu gostaria de ir. E na Unilever foi muito legal porque a Unilever tinha um modelo de desenvolvimento que eu falo que quando você estava performando super bem dentro da sua geografia, ela falava, legal, então agora você vai para uma outra geografia, isso independente de ser fora do Brasil. Como eram 3 negócios, era Foods, HPC e Kibon, a Unilever sempre trocava, rotacionava, fazia com que as pessoas experimentassem outros negócios. Isso é uma baita cultura de desenvolvimento interno. É sensacional. Troca sensacional. 100%, interação. Ah, você tá bom aqui? Então vai para lá. Faz alguma coisa diferente, sabe? E aí, quando eu coloquei isso, no segundo ano, pintou a oportunidade. Inicialmente era um secondment, que eles falam, era um projeto de 6 meses. Eu fui para 6 meses, acabei ficando 1 ano. Porque eles renovaram e a gente conseguiu ficar mais um tempo. E aí combina um pouco a questão pessoal. Aí minha esposa engravida, dos gêmeos, e aí a gente volta para cá para ter os gêmeos por aqui. Tá. Pergunta. Quem gostaria de fazer essa movimentação para fora, assim? Qual seria o caminho que você recomendaria para que ela trilhasse? Eu acho que a primeira coisa se você trabalhou numa companhia como a gente desenvolveu a nossa carreira, né, que são companhias multinacionais e tudo mais, eu acho que é sempre importante deixar claro nas suas conversas de desenvolvimento, posicionamento. Onde você quer ir. E eu digo mais, não é assim, eu quero ir para fora. Quero ir para onde? Né? O Unilever também tinha um negócio super bacana, que era, você tem mobilidade? Naquelas perguntas de formulário de desenvolvimento, sim ou não? Você tem preferência da sua mobilidade? Cara, porque eu posso falar, eu quero mover, mas eu quero mover para a Ásia, eu quero mover para a África, eu quero me mover para a Europa. Então, desenha muito bem, essa é a primeira coisa, posicionamento. Segundo, aonde que você quer? Né? O que você quer tirar de proveito dessa oportunidade, sabe? A partir disso, comece a fazer a discussão internamente, né? Eu não acho que só discussão com o gestor é suficiente. Acho que a RH precisa saber dessa tua vontade. Eu acho 360. que 360. O gestor precisa saber. O gestor do gestor precisa saber. Total. Se você trabalha numa estrutura regional ou global, os caras lá de fora precisam saber dessa tua vontade. Mas o mais importante, Rodrigo, para mim é assim, a tua família tem que estar comprada nessa história. Independente se você é solteiro ou casado. Se você é solteiro, tua mãe, teu pai, quem é importante precisa saber. E se tu é casado, tua esposa tem que saber, teus filhos têm que saber, porque para mim o plano, quando a gente fala em carreira, tem que ser também com essa turma toda. Antes da gente começar o podcast, você estava falando um pouquinho da tua história, você combinou com a tua família esses movimentos que você foi fazendo, né? Porque sim. Pra fora a gente tá comentando, mas internamente também foi um andarilho, né? Andei pra caramba. Andarilho. E eu não sei se você percebeu, mas caiu uma lágrima aqui no meu olho, porque tem um valor que eu levo muito comigo, que é assim, a sua principal equipe é a sua família. Sim. Essa é a tua principal equipe, assim. E é a mais impactada com os movimentos e com as decisões profissionais, e nem sempre a gente tem esse olhar pra família. Uhum. E dá pra perceber o quanto Moisés é forte por ter essa equipe forte. Sem dúvida. E eu sempre falo, né? A minha vinda de Recife pra cá, minha esposa pediu demissão. A nossa família toda era de Recife. E eu sou extremamente grato a ela comprar isso junto comigo, porque a nossa equipe tem conquistado isso. Depois que a gente vem pra cá, eu trabalho na AstraZeneca, ainda no time interno. Fui crescendo internamente também. Ela começou a trabalhar aqui na Accor, rede de hotéis. E depois que eu saio da AstraZeneca, enfim, entendo meu chamado, minha vocação, que é fazer a diferença na carreira, negócio e no mundo corporativo através do meu trabalho. Uhum. Eu chamo ela para conversar e eu falo, eu acho que talvez essa seja uma missão da nossa família, não é só a minha. Perfeito. E ela pede demissão e vem junto comigo. Então, esse significado para mim, até ontem eu postei uma foto com a minha filha, que ela também já participa dos meus eventos, porque eu tenho essa mentalidade. Então, perfeito. a sua principal equipe é a sua família, e eu concordo total contigo. Um outro aspecto que é sobre essa internalização de carreira, eu tenho uma visão na AstraZeneca que eu tive 7 promoções em 6 anos. Então, a minha carreira foi indo muito rápido. Meteórica. Muito mais. E eu confesso, não era o meu objetivo alcançar todas essas promoções, porque eu não conhecia alguém que tinha tido essa velocidade. Então, na minha cabeça não era possível, mas eu tinha uma trilha. Uhum. A primeira mentalidade que eu tinha é eu preciso fazer a gestão da minha carreira como negócio.
Porque a gente não olha a carreira como negócio. Não. Então, a primeira mentalidade que eu tive foi, eu vou olhar minha carreira como negócio. Segundo, eu vou investir na minha carreira porque é a melhor maneira de eu crescer. Eu não vou esperar a empresa investir em mim, eu vou investir. Então, falei de maneira lógica, como é que eu faço isso? 10% do que eu ganho, eu invisto em mim. Na minha carreira, seja formação, fiz intercâmbio também. Legal. Fez total diferença para mim. Mas na trilha do crescimento, as pessoas olham muito para a performance como sendo o principal indicativo. E eu, na minha experiência, não sei na tua, mas esse é só o primeiro degrau. Sim. Para mim é performance, primeiro degrau. Segundo degrau, posicionamento, deixar claro para onde eu quero ir. Terceiro degrau é conhecimento, que é ter propriedade de para onde eu vou e por que eu vou. Mas o que faz a diferença é a exposição. Fazer com que a minha equipe, meus líderes e os líderes dos meus líderes tenham a mentalidade e a visão sobre o meu profissional como eu realmente sou. Então, acho que a tua trilha você foi fazendo isso, né, na prática. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que passa tudo por isso. Eu acrescentaria, acho que nessa fórmula que você está trazendo, eu acho que você deveria ser amado por todos os RHs onde você passou, né? Porque eu criava bastante conexão. Esse discurso que você traz, né, de ser dono da própria carreira, olhar como negócio, é o que a gente tenta vender o tempo inteiro, né? Como recursos humanos, né? Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos. Mas uma pergunta, só um parênteses. Quantos por cento assumem isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Então, assim, o que eu acrescentaria nessa história ou nesses ingredientes que você trouxe, é um fator que eu acho que é essencial também. Saber para onde você quer ir, não necessariamente é o end state, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu quero chegar como diretor, eu quero ser VP, eu quero ser CEO, e não sabe qual que é o próximo passo a dar. Eu sempre pensei na minha carreira assim, o próximo passo precisa ter claro. Eu sempre entrei numa posição já pensando no próximo passo que eu ia dar. Eu não sei se isso às vezes gerava mais ansiedade, menos ansiedade, mas foi uma forma que eu desenvolvi para crescer. Então eu acho que é super importante esse tema de você saber qual que é o teu próximo passo, que caminho que você vai fazer e diversificar. Acho que é outro ingrediente que eu somaria nessa questão, né? Tem pouca gente hoje em dia ainda, mesmo nesse mundo super, super diferente que a gente está e diverso, pensando em diversificação de carreira, né? Que eu acho que é um tema super importante e relevante. Necessário, total. Vê que interessante, né? Você foi falando isso. Eu sempre olhei a minha carreira como um tabuleiro de xadrez. Que eu precisava entender os tabuleiros, as peças necessárias, e o meu checkmate não era para eu ganhar ou perder, não era isso. Mas era para eu entender os meus próximos movimentos na carreira e qual me faria chegar mais rápido onde eu gostaria de chegar. Porque eu falo muito que a competência do futuro, que quem aplica no presente tem total sucesso, que é a inteligência social. Capacidade de você lidar com as pessoas, influenciar as pessoas, lidar com os conflitos com as pessoas. Porque no final do jogo, é sobre pessoas o mundo corporativo. É sobre isso. E você que vem com essa bagagem como um todo, como é que você enxergava isso no teu dia a dia? Como é que você implantava a cultura com esse olhar? Como é que você olha para a tua carreira e a aplicação que você fazia dentro das empresas por onde você passou? Olha, eu posso te dizer que nem sempre foi assim na minha carreira. Eu tive uma síndrome, eu digo, em um momento, que era... Porque eu trabalhei muito no ambiente fabril. Então, manufatura. E eu olhava e falava, os caras do corporativo, os caras de vendas, essa galera de nariz empinado, e olhava muito assim para eles. Porque eu entendia que eu ia ser um cara de fábrica o resto da minha vida, sabe? E eu tive um gestor que foi fundamental para mim. Ele falou, mas manufatura é legal, supply chain é legal, a não ser que seja o sonho da sua vida permanecer aqui, mas eu vejo potencial para você de crescer, de ver outras áreas da organização, você precisa começar a se conectar com as pessoas. E eu achava que... Você já estava no RH? Eu já estava no RH, mas eu achava que não porre. Achava um porre. Eu falava, jura? Você jura que eu vou ter que ir lá... Fazer sala na Faria Lima? Que eu vou ter que entrar lá, não sei onde, né? Que normalmente os escritórios ficavam por lá. E aí eu fui aprendendo essa questão da importância da inteligência social, dessa conexão social, o quanto isso poderia acelerar minha carreira, mas o quanto isso também poderia me trazer vantagem para tudo aquilo que eu fosse fazer.
Hoje, com quase 50 anos e tendo rodado várias organizações, cara, eu olho e falo, eu conheço tanta gente. Eu tenho... E de A a Z, tanto na questão da diversidade, mas também na questão de postos de trabalho. Tem coisas que às vezes eu posto no LinkedIn, um vendedor da Mondelez do Rio de Janeiro, que eu visitava o cara há 15 anos atrás, fala, poxa, Moisés, eu lembro quando você vinha aqui no Presunic e eu tava colocando o negócio do estoque assim, assado. Eu falava, caraca, velho. E eu lembro desse cara, mas eu não lembro, eu não tinha noção que eu impactei de tal forma. Ou eu passei por 6 empresas já, né? Os gestores que viraram CEOs ou pessoas que estão fora do Brasil e que lembram, e eu me conecto com ele até hoje. É muito importante que as pessoas, desde muito cedo na carreira, percebam isso. E percebam o valor disso. Não é fazer porque é moda, não é fazer porque é bacana. É porque realmente é um fator de aceleração de carreira. Sabe? A questão social é super importante. E se você expande os muros da organização, que é outra coisa que eu aprendi já mais velho, de como é que eu conecto com o governo, como é que eu conecto com entidades que ajudam a minha empresa, como é que eu levo o nome da minha empresa para fora. Poxa, isso tem um valor incrível, incrível. Estou no momento de carreira agora, indo para um lado de consultoria, mentoria. Esse tema eu nunca vi ser tão relevante no momento que eu estou vivendo. É impressionante. Total. E um aspecto que você comentou que eu tenho curiosidade, né? Esse episódio vai ao ar no Dia da Consciência Negra. Uhum. E sendo muito aberto contigo, posições de alto escalão, a gente vê poucas pessoas com essa representatividade que você conseguiu trilhar, né? E eu falo que você pode ser um líder de um movimento... a gente falou isso, né? Pré-episódio aqui. Líder de um movimento de trazer a consciência sobre o tema, mas talvez um pouco de esperança e direcionamento para as pessoas que querem galgar isso, que são semelhantes a você. Perfeito. Como foi para você construir essa trilha diante do teu contexto e cenário? E como é que você se sentia sendo diferente dentro desse meio? Poxa, que pergunta. Que pergunta. Você tem mais 3 horas esse podcast, mais ou menos, né? Pra gente conversar aqui. Não, adoro tua pergunta e, assim, eu vou contar um pouco da história, mas respondo ela de forma bem objetiva, assim. Eu quando comecei a trabalhar na General Motors, eu me lembro como se fosse hoje ter pensado isso. E recentemente eu voltei em Piracicaba, que é a cidade onde eu comecei a trabalhar, e um amigo que tem uma floricultura falou para mim, cara, você tá aí lá em cima, não sei o quê. Eu lembro lá na fábrica que você falava que você ia ser o primeiro negro a chegar numa posição de chefia. Eu lembro de ter pensado isso, eu não lembro de ter falado isso. Você entende? E a primeira coisa que eu fiz foi, quem é a pessoa negra que está num cargo acima do meu? E eu comecei trabalhando no chão de fábrica e era um encarregado de manutenção. E eu olhava e falava, eu não me via representado dentro daquele ambiente. E eu falei, eu quero chegar lá. Eu tinha vontade de ser diretor desde muito cedo. Porque eu acho que a capacidade que eu tinha de inteligência, de estratégia, eu queria ajudar deste nível, sabe? Uhum. Mas eu cresci sem referência. Então, nas empresas onde eu andei, pouquíssimas pessoas dentro do Brasil, eu lembro de ter tido uma pessoa na Unilever, que foi uma gestora minha, né, a Mônica Pinto, que era negra, mas eu não lembro de ter tido outras referências negras como liderança. E aí vai um pouco da pergunta anterior, né, Rodrigo? Eu começava a fazer as conexões lá fora. Então, eu conversava muito sobre esse tema. Isso me deu alento para seguir crescendo. O processo foi muito difícil. Muito difícil. É quase que como você andar sozinho no deserto, andar sozinho na floresta.
Graças a Deus eu tive grandes líderes, eu tive gente que eu me conectei, que me colocou para cima e que viu realmente minha competência e a possibilidade de eu fazer coisas diferentes. Mas quem te fez acreditar que era possível? Olha, eu acho que muita gente que passou pela minha carreira, muita gente que passou pela minha vida, sabe? Eu vou escrever um livro em algum momento e eu vou dar um spoiler aqui no seu podcast. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você mudou tanto de empresa? São 6 empresas ao longo de 30 anos. Para alguns pode ser Nem muito... é tanto assim. Para alguns pode ser Não muito, é. para outros não. Mas tem muita gente que tem aquela visão de que começou numa empresa Vai se aposentar. e vai aposentar lá. Né? As antigas gerações... Muito isso. Eu lembro quando meu pai, quando eu falei, meu pai, eu vou sair da GM, meu pai falou, Você você tá tá louco? louco? Você tá louco? Meu pai trabalhou 35 anos na mesma Sim, empresa. sim. Um pouco desse processo meu, e o que eu vou escrever no livro é justamente isso. Eu sempre tive um olhar muito atento até onde eu conseguia ir dentro de algumas organizações. Muitas promoções aconteceram no momento da troca. Você crescia trocando. Crescia trocando. Né? Chegou o coordenador, parece que não ia. Eu fiz a troca, virei gerente. Gerente sênior, diretor associado, diretor global, sabe? As trocas serviram para isso também. Então, assim, foi um caminho difícil, mas agora o que me dá grande tesão, pode falar essa palavra? Claro. A gente está discutindo sobre isso. Que dá muito tesão é a possibilidade de servir como referência, cara. E na Novo, que foi uma empresa Novo Norte, que é uma empresa que eu trabalhei, e você vem do ramo farmacêutico, você sabe muito bem disso. Quando eu cheguei, uma das coisas que mais me incomodou foi o fato de não ver a raça negra representada naquele ambiente. Posso dar um comentário? Por favor. Eu trabalhei no campo, na indústria farmacêutica, a gente chama campo time de vendas, né? Time de vendas. E eu comecei em Recife, depois fui expandindo, Nordeste, e tive responsabilidade nacional, né? Principalmente quando eu estava aqui dentro da matriz, responsabilidade no marketing. Eu vou ser muito honesto contigo. Representante da indústria farmacêutica, a nível de mercado corporativo, tem uma remuneração interessante. Sim. Eu não lembro de uma mão de pessoas que eram negras fazendo esse trabalho. Então, é bem isso. E aí vou te contar por quê. Não sei se você sabe o porquê. Eu me incomodei e fui estudar. E o que eu lembro é da Novo Norte, Armando lá em Recife. Armando. Eu conheço Armando. Muitas convenções com o Armando ao longo desses 6 anos que eu fiquei na Novo. Sim. E eu fui estudar, fui entender por quê. E sabe por quê que não tem a representatividade lá? E nós não estamos falando de 50 anos atrás, nós estamos falando de 20, 15 anos atrás. Eu fui conversar com as pessoas que tinham mais experiência na indústria. A indústria farmacêutica contratava sob o requisito de boa aparência. Isso não previa negros. E nem orientais. Orientais também. São raros também. São raros. Tirando as empresas que são já de origem oriental. Sim. São raros. E, cara, e aí quando eu falo do tesão, porque aí a gente começou toda uma discussão dentro da Novo, no board, com a participação do presidente, com os meus pares, sobre diversidade e inclusão. E o número que era abaixo de 3%, em 6 anos, a gente levou esse número próximo de 20%. E hoje eu tenho um orgulho, mesmo estando fora da organização fazer um programa de estágio voltado para pessoas negras agora para o campo. Então, bem como você falou, a população negra tem dificuldades financeiras, cara. Às vezes as pessoas nem sabem o que é um rap. Se você falar para um menino negro, inteligente, que você vai entrar numa empresa bacana, que vai te dar um salário, benefício, carro, eu tenho certeza que esse menino vai querer participar disso. Então, o que eu tenho feito agora é levar essa mensagem, usar o meu lugar de fala e a minha voz para inspirar pessoas. E eu tenho ouvido um monte de feedback bacana, as pessoas dizerem, poxa, na Novo eu via muito isso. Cara, eu chegar e ver você lá, em recursos humanos, negro, isso me dava uma vontade de querer fazer parte dessa organização. Cara, eu te admiro, eu nunca tinha trocado uma conversa contigo.
Eu toparia trabalhar na Novo. Era a única indústria que eu topava falar assim, ó, eu saio de onde eu tô, porque eu sempre fui muito feliz na AstraZeneca. Muito realizado. Eu tenho uma gratidão gigante. 7 promoções em 6 anos, premiações nacionais e internacionais. Mas sabe aquele desejo, você fala o seguinte, poxa, se pintasse uma oportunidade ali que talvez fizesse... Eu nunca me candidatei para nenhuma vaga, né? Porque, principalmente na reta final, Deus falou muito comigo sobre o direcionamento que eu tinha que ir, que era abrir mão da minha carreira para fazer a diferença em outras carreiras. Perfeito. Ele foi muito claro comigo. E eu sou obediente a Deus. Perfeito. Eu obedeço. Essa é uma qualidade que eu tenho. Tamo junto. Só que ver os teus posts no LinkedIn, eu queria estar perto de você. Ver os teus posts no LinkedIn e fala, eu acredito no que esse cara tá falando. Eu me sinto representado. E o aspecto da cor, óbvio que a gente tem que ter consciência do quanto que isso eu não tenho noção, Moisés. Eu não posso falar, imagino, mentira, hipocrisia minha, eu não imagino. Você não tem. Eu falo, né? Às vezes a gente tá numa conversa e fala o seguinte, imagino, não imagino, velho. Eu não sei como é. Eu não passei por isso. Eu não passei por isso. Mas um ponto que eu queria que você deixasse assim, para principalmente quem tá nos ouvindo é, qual é a mensagem que você passa para essas pessoas assim? Cara, são vários... É um tema complexo, não é um tema simples. Não. Né? Então, e aqui eu quero entrar só rapidamente, assim, não é um tema puramente de meritocracia. Não é sobre se eu posso chegar, você também pode chegar. Não é sobre isso. É sobre uma conjuntura de coisas. Eu acho que a gente está vivendo um mundo onde as empresas estão mais abertas para receber, né? As discussões sobre diversidade estão acontecendo. Então, assim, a primeira dica ou a primeira recado que eu digo é sonhe alto, sabe? Porque a gente, às vezes, digo a gente, povo negro, às vezes tem essa coisa do tipo, se eu ganhar aqui um pouquinho e eu conseguir levar o pão para casa, já tá bom. Não, cara, a gente pode ocupar grandes posições em grandes empresas. Então, sonhe alto. Segundo, trabalhe em rede, sabe? É um pouco o que a gente estava falando aqui agora. Inteligência social. Inteligência social. Existe um tema que é até voltado para dentro do público negro, que é uma questão de sororidade também. Do tipo, hoje as pessoas têm muitas referências. Eu cresci sem referência nenhuma. Hoje tem um monte de gente em posições legais. É o que eu mais estou me perguntando aqui. Cara, esse cara cresceu sem referência. Como é que ele conseguiu? Chama essa pessoa para conversar, sabe? Chama essa pessoa para bater um papo. E eu estou muito disponível, muito aberto para que, assim, mostrar o caminho das pedras. E o terceiro ponto, acho que é mais importante de tudo, é prepare-se. Prepare-se. E eu não estou falando de um ponto de vista como eu fui criado, porque meu pai falava, você tem que ser melhor que os outros. Né? Tipo, se eles fazem 10, você tem que fazer 12. Eu acho que um pouco uma parte do meu sucesso tem a ver com isso. Mas também me levou para um lado de perfeccionismo, de sofrer com estresse, de ter que... Né? Eu entendo, isso eu entendo. Teve uma série de outros efeitos colaterais, né? Que não foram muito legais, assim. Mas assim, hoje, eu tenho muita crença, assim, cara, que meus filhos, por exemplo, eles vão poder ser realmente o que eles quiserem. Com 17 anos, cara, eles já tem um monte de referência negra aí e que eles vão ser o que eles realmente quiserem. Daqui 50 anos, talvez, a gente tenha muito menos desigualdade do que tinha o mundo que eu encontrei. Eu tenho consciência do meu privilégio. Eu sou parte de 3% menos de 3% da população que chegaram numa posição de C-level, sendo negro. Menos de 3%. A população brasileira é de 56% de negros, cara. Então, assim, não é fácil, mas é possível, sabe? E cada vez que eu vejo essa possibilidade de impactar pessoas, de fazer com que elas acreditem, que elas cheguem lá, muito mais além do que eu cheguei, cara, isso me emociona. Isso me emociona de verdade. Que incrível. Maia estava nessa mesma cadeira. No episódio com ele falou algo que eu acredito muito. Que ele falou o seguinte, Rodrigo, a minha carreira mudou de velocidade quando eu comecei a olhar mais para dentro do que olhar para fora. E quando eu olhei para dentro, eu entendi que o meu concorrente era eu mesmo. Sim. E às vezes eu fico num comparativo externo, que é com as outras pessoas dentro do meu ambiente, porque eu vou estar brigando por uma vaga, mas se você se prepara, entende como fazer esse trabalho e foca em você, cara, o seu limite do crescimento é você mesmo. Tem isso. E ainda falando, né, sobre o recorte da questão racial, tem um tema que é estrutural. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de novo da Novo, porque a gente fez coisas maravilhosas lá, não só do ponto de vista racial, mas
Eu entrei, nós tínhamos 2 mulheres no board, saímos, a gente tinha 5, sendo que a Isabela, que foi a presidente, Sim. é uma mulher, né? Mas assim, tem temas estruturais e que mexem com processos de recursos humanos. Sim. Então, por exemplo, hoje uma discussão grande que a gente está tendo em carreira é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, algumas excluem as pessoas que estão nos subúrbios, nas periferias, não chegam lá. Não tem nem endereço lá, né? Existe uma outra coisa que a gente discutiu dentro da Novo, que foi, por exemplo, o programa de trainee da Novo tinham 3 requisitos que era impossível quase de que um negro pudesse participar. Ele tinha que ter experiência internacional, ele tinha que ter MBA e teria que estar formado... e teria que falar inglês fluente. Então, 3 requisitos que excluíam pessoas. E a gente fez uma discussão, eu, Alan, depois envolvendo o RH daqui, regional, tal. Falei, gente, não dá. Eu fui fazer meu MBA, Rodrigo, depois de 5 anos que eu formei. Que eu não tinha dinheiro para fazer. Não tinha grana. Você entendeu? Então, tipo, eu me usava de exemplo, falava, eu estaria automaticamente desclassificado do trainee da Novo. Eu e um monte de amigos na mesma pegada. Cara, depois que a gente consegue se formar, a gente tem que trabalhar. Eu tô falando a gente porque é muito uma realidade da população negra, né? Mas eu sei que deve ter outras pessoas com a mesma condição. E aí a gente foi discutir com a matriz lá em Copenhague e falar, gente, a gente precisa rever isso. Nós não estamos tendo um programa de trainee inclusivo. E aí nós criamos um piloto na América Latina para trazer pessoas com condições socialmente vulneráveis. Trouxemos negro para discussão. Então, a beleza de eu poder estar numa cadeira como essa é isso. Eu não sei se... Oportunizar. E eu entendo a necessidade. Total. Você entendeu? Eu sei do que eu tô falando. Pela trilha. Eu passei pela trilha. É diferente de ter uma pessoa lá que não tem as minhas características. Não passou por isso. Talvez ela nem pense, e não é por mal. Não é. Talvez ela nem pensa, Nível de consciência. sobre isso. Quando eu peguei o programa de treino na mão, falei, não, mas peraí, isso aqui não passa... Negro não passa aqui. Pessoas em condições socialmente vulneráveis não passa aqui. Cara, o cara não tem uma experiência. E aí entra os porquês, né? Mas por que tem que já ter tido uma experiência profissional? Tá bom, o programa leva para Copenhague, depois leva para qualquer lugar do mundo. Mas será que essa oportunidade não é uma oportunidade de criar a primeira oportunidade internacional para a pessoa? Importante ter inglês fluente. Total. Ok, entendo. Então, a gente começa a questionar também coisas que na estrutura são importantes, entendeu? E não é sobre derrubar, não é sobre baixar régua. É sobre tirar barreiras que não fazem sentido e não são inclusivas. E o que você falou é super importante, porque na minha mentalidade, hoje eu faço muita palestra para empresas, faço mentoria para líderes, enfim. Uhum. E eu observo que cultura e diversidade são temas que são de cima para baixo. Uhum. Se não vem de cima, não tem como. Senão as pessoas de baixo não conseguem construir com a mesma força se não vier essa mesma mentalidade, essa mesma abertura de quem está de cima para baixo. Totalmente. E o aspecto que você traz é que essa inclusão faz com que o nível de consciência interno mude. Uhum. Quando você fala em relação, inclusive, ao board, mulheres e homens, isso muda a empresa? Muda a dinâmica. Muda a dinâmica, muda a visão, traz um outro olhar. Negros com mais oportunidades dentro da empresa, muda e fazem as pessoas serem melhor. Pessoas melhores, empresa mais forte. Total. E eu gosto de falar de diversidade e inclusão sobre 2 aspectos. Pelo coração e pela mente. E pela mão. Pelo coração eu vou dizer, por que diversidade e inclusão é bom? Porque é gostoso, Rodrigo. Que é gostoso, bicho. É gostoso você ter gente diversa. É gostoso você ter gente pensando diferente de você. O que eu aprendi com a minha experiência como diretor nas grandes organizações, quanto mais você cresce, menos as pessoas te desafiam. As pessoas concordam. Copo azul. Respeitam. Copo azul. Eu quero gente que fala, não, mas eu tô vendo um veio branco. Mas a água que tá dentro não é azul. Essa discussão... Provocação. A provocação. Então, porque é gostoso. E eu adoro isso. E a outra da mente é diversidade como um tema de negócio, realmente. Você concorda comigo que
todos os movimentos de diversidade e inclusão que eu comecei dentro das empresas, todo mundo falou, mas a gente já tem gente diversa aqui. Tem mulher, tem gay, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro que diversidade é uma coisa. Identidade e inclusão é uma coisa... Equidade e inclusão é uma coisa completamente diferente. Né? Então, você concorda comigo que se você tem um negócio, que o teu negócio impacta a sociedade que você está vivendo, seu produto que você entrega impacta a sociedade que você está vivendo, quanto mais gente que represente essa sociedade dentro do seu negócio, melhor vai ser sua decisão. Total. Se dentro do teu negócio, que o teu público, o teu cliente é diverso, você tem só gente igual, a sua decisão vai ser pobre. Total. Né? Eu olho e falo... eu gostava quando eu estava na Mondelez, que a gente tinha um programa uma pesquisa que a gente fez, como as pessoas comem sonho de valsa. Tem milhares de formas. Eu como assim, eu abro, tiro a casquinha, depois eu tiro a parte do meio, separo em duas, depois como partes separadas. Você entendeu? Tem gente que coloca tudo dentro da boca, tem gente que dá uma mordida em 3 mordidas. Eu como com paçoca, adoro. Com paçoca, imagina. Né? Então... Bater com sorvete também é bom, bem Funciona. Bom. Bicho, é bem bom. E aí, o que eu uso com esse exemplo? Se eu não tenho essa avaliação, e se eu não tenho representado... Bom, se o cara come diferente, talvez meu produto mereça uma embalagem diferente, um ingrediente diferente. Se eu não tenho essa visão que as pessoas têm mais de 1000 formas de comer, eu vou fazer da forma com que eu acho que eles devem comer. Eu fico míope. É isso. E diversidade tem a ver não tem a ver com o outro. Que as pessoas pensam muito nisso, né? Tipo, não, mas vamos trazer o fulano, o beltrano, a mulher, o gay, né? Tem a ver com você, irmão. Sim. Começa aqui. Sim. E tema super relevante, você tem baita propriedade sobre isso e como eu te falei, eu te enxergo como líder de um movimento que você pode fazer a diferença no mundo corporativo. Não é só por onde você passa, mas no mercado como um todo. Você tem experiência, você tem relevância, você tem autoridade. Então, são pontos que eu te incentivo a você potencializar isso, porque realmente eu acho que é necessário para o mundo corporativo. Como o Profissional Cast, o que eu faço é para fazer a diferença no mundo corporativo. E quando eu me conecto com pessoas que eu sei que essas pessoas podem fazer a diferença, a gente tem que ter um mundo corporativo melhor. Sem dúvida. A gente pode construir um mundo corporativo melhor. O Brasil pode construir isso. E o mundo corporativo é feito pelos profissionais. Então, se a gente tiver profissionais que estão engajados nisso, poxa, sensacional. Perfeito. E aí eu queria... conectar com o teu momento hoje. Como é que tá o teu momento hoje? Como é que tá a fase, o teu propósito? A gente chegou a discutir um pouquinho sobre isso, eu queria te ouvir. Cara, eu tô num momento incrível da minha carreira. E é engraçado porque eu converso com meus amigos, né? Ele fala, puta, mas você tá tão feliz e você tá tão... E você tá sem emprego, né? E aí também tem uma questão de modelo mental, né? Eu tava ouvindo o Profissional Cast, você fala muito sobre modelo mental também, né? Tem um modelo mental que meu pai, metalúrgico, de uma família pobre, que conquistou tudo que ele conquistou muita coisa bacana, e ele falava, você tem que ter um emprego. Meu pai não falava que eu tinha que ter um trabalho, fazer aquilo que eu gostava. Pra você ter uma ideia, eu sou técnico em mecânica. Eu prestei faculdade de engenharia, tomei P em todas as matérias. E aí eu falei, mas eu sou técnico mecânico, porque meu pai falava assim, se tudo der errado, pelo menos você tem um emprego. Você começa a trabalhar, vai trabalhar numa fábrica e tá. E aí, eu acreditei nessa história por quase 30 anos, né, bicho? Então eu fui trocando de emprego por emprego, cresci, sou muito grato às organizações, eu sou o que eu sou pelas organizações que eu passei. E agora eu tô num momento que eu tô me permitindo voar. Tô me permitindo fazer aquilo que eu realmente amo mais vezes por mais tempo. Então eu tô trabalhando hoje com consultoria. Eu tenho uma consultoria que eu trabalho diretamente lidando com cultura e com estratégia, que é a Coral. Trabalho com um parceiro em diversidade e inclusão, que é o Marcelo Ribeiro. E trabalho com a Tingiri em alguns programas de treinamento de gestão para grandes organizações. Esse é o meu núcleo. Por fora desse núcleo, eu estou começando a estruturar um programa de mentoria
porque eu já fazia mentoria dentro das organizações e já cobrava, já fazia também para pessoas externas, mas agora empacotando esse produto direitinho, que nem você faz, bonito. vamos trocar esse papo. E porque eu acho que o prazer em servir é uma das coisas que me move, sabe? E aqui nesse trabalho eu estou encontrando isso. De poder dar a dica para o cara ir mais rápido, de poder ajudar a sair de uma situação. Então, eu estou amando estruturar essa história aqui e tem um trabalho de conselhos. Eu sou conselheiro de 2 ONGs, Instituto Serendipidade e o Fazendo Histórias, que também quero ampliar essa atuação. Como a gente está falando no offline, dá muita dor de barriga, mas dá uma vontade de experimentar e de impactar de uma forma talvez ainda maior do que eu impactava, né? Com uma voz maior, talvez, olhando redes sociais, olhando... Então eu tô assim com a cabeça a mil, pensando em uma série de coisas. Agora o desafio é ordenar tudo isso para também que a agenda não vire... Uma bagunça é muita coisa. Ou uma loucura como era também trabalhando das organizações. Mas eu tô muito feliz nesse momento, orgulhoso de mim. Fui para terapia, fui entender tudo que estava acontecendo comigo e acho que as coisas estão encaixando pouco a pouco. Eu tenho certeza que vai surgir coisa boa. Assim, é uma crença. Você falou muito em Deus, eu acredito muito em Deus também e ele já falou que vai dar certo. Pois é. Eu falo muito, né? Deus, saúde, família e trabalho, essa é a ordem que eu priorizo. Eu gosto muito disso. Segunda coisa é quando Deus dá a visão, ele já preparou a provisão. E é difícil a gente confiar nisso, porque a gente que tá acostumado... Eu tava também, né? Acostumado, todo salário ali, tudo direitinho, tudo ok, cheio de benefício, um monte de coisa. E realmente Deus tocou no meu coração para fazer essa movimentação. Só que eu entendi um conceito sobre o trabalho, porque a minha avó, os meus pais, eles falavam o seguinte, ó, carreira de sucesso é você chegar numa posição alta com remuneração alta. Uhum. E eu também acreditei nisso por muito tempo. Depois eu fui entendendo que, para mim, particularmente, carreira de sucesso é algo que eu tenho um propósito com aquilo que eu faço. Uhum. É algo que eu consigo ser protagonista como eu faço aquilo. E ao mesmo tempo que eu gero um bom resultado, ou seja, entrego performance. Eu falo que são os 3 P's, propósito, protagonismo e performance. Perfeito. Qual é a consequência de quem tem propósito, quem consegue ser protagonista e quem entrega performance? Resultado garantido. Total. A remuneração vai ser consequência, vai ser um aspecto positivo. Só que eu falo, primeiro, a gente precisa fazer e olhar para a nossa carreira como negócio. Uhum. A gente não tem isso. E o meu papel hoje no mundo corporativo é fazer os profissionais olharem a carreira como negócio. Não esperarem as empresas te desenvolverem para você desenvolver, não. Desenvolve, faz a empresa crescer que vai ter vaga para você. Perfeito. Essa é a mentalidade. Segunda, coloca os 3 P's. E é no teu dia a dia. E a terceira, se você quer crescer e se destacar, você tem que ter estratégia, você tem que ter posicionamento. Um ponto que você falou, que eu me perguntei, poxa, será que eu consigo ser mentor? Né? E eu já fazia mentoria antes, mas qual o significado de mentor? Alguém que consegue fazer a diferença, que fez diferença na minha trajetória. Eu olhava o seguinte, primeiro, alguém que tem conhecimento sobre aquilo que fala e faz. Sim. Alguém que tem experiência com aquilo que fala e faz, mas acima de tudo, alguém que tem resultado. Uhum. Então, eu te falei, né, que eu queria muito te incentivar nesse fluxo, porque eu vejo o potencial que você tem para fazer. Não só de relevância, de consciência como um todo, que a gente falou da tua representatividade, mas no mundo corporativo. Você trabalhou em grandes empresas. E um conceito que eu tenho é, quando você trabalha em 2, 3 empresas, pelo menos, e tem muito resultado, é que quando você consegue fazer uma trilha para fazer a diferença no mundo corporativo, você consegue fazer também. Sim. Agora, eu preciso ser honesto. Empreender é para todo mundo? Não. É para pouquíssima gente. Uhum. Tem muita gente que fala, você tem que empreender. Você não tem que empreender. Você pode empreender com o negócio dos outros. Esse é um primeiro momento. Você tem que entender o teu perfil. Uhum. Porque emocionalmente empreender é mais difícil. Bem mais desafiador. As oscilações são infinitamente maiores. Talvez é esse frio na barriga que tem hoje um pouco aí. Tem um pouco disso, mas eu também já entendi que tem empreendedor e tem empresário, cara. Uhum. Eu acho que eu tô mais pro lado do empresário do que pro empreendedor, porque eu tenho uma empreendedora em casa. Tá. Minha esposa é fotógrafa, empreendedora, ariana, assim, enquanto eu tô planejando, ela já decidiu. A gente foi agora fazer uma compra de um estúdio, cara, ela já tinha na cabeça dela que ela queria. E eu visitei 10 estúdios. Ela falou, eu sabia que era esse primeiro aqui, desse plano. Entendeu? Eu não tenho essa característica. Na transição, várias pessoas me desafiaram, por que você não abre tua própria empresa? Eu nunca tive.
Então, o meu lado empresário vai para um lado um pouco mais da parceria, da sociedade, deixa eu entender. Agora, o que está me chamando muita atenção é a escala e o impacto que isso pode gerar, sabe? Então, é como se eu tivesse uma vozinha aqui dizendo para mim, tá, começa aqui, mas você tem uma potencial, uma possibilidade de emplacar a mentoria, o projeto que você vai desenhar, impulsionar ainda mais a rede social. É uma coisa que eu estou aprendendo agora, né? Que da nossa aproximação, comecei a olhar muito o teu perfil. Eu sempre olhei para uma rede só, que era o LinkedIn. Olhava pouco para o Instagram. Aí, o leite está lá, né? O leite está lá. Então, tipo, cara, como é que você... O nível de conexão e intensidade é muito maior. Poxa, é muito maior. E olha o tipo, tô vendo o tipo de comunicação que você está fazendo, né? O tipo de vídeo que você está fazendo, cara. É sobre isso. E ter essa liberdade de poder fazer isso tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal. Não me preocupa tanto a questão financeira. Eu acho que o que eu tô me procurando agora é encaixar e a gente tava falando offline, né? Tipo, e aceitar que é isso. Que é isso. E que vai ser assim. E que tá tudo certo, sabe? Pois é. Então, tô adorando essa fase. Que massa, que massa. Pra gente fechar aqui, primeiro te agradecer demais, né? Por ter topado vir para aqui, pro Profissional Cast. Eu confesso que o meu sentimento é que é um primeiro bate-papo de muitos que eu quero ter contigo. Bora, né? bora. E offline também, pra gente trocar muita coisa aqui. Eu tenho muito a aprender, anotei muita coisa aqui. Mas eu queria que você deixasse, primeiro, como é que as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais, que eu recomendo que façam isso. Uhum. E depois uma mensagem para quem quer crescer, se destacar, ter impacto também no mundo corporativo. Perfeito. Bom, redes sociais, LinkedIn, Moisés Marques, vocês me acham lá. No Instagram também, Moisés Marques, é a mesma pegada. Facebook também, Moisés Marques, então fiquem super à vontade. Eu posto no LinkedIn com frequência semanal, assuntos diversos, me acompanha lá, comentem. Acho que é sempre um prazer ter gente nova lá. Minha mensagem final para as pessoas do mundo corporativo, eu acho que passa por aquilo que eu acredito como propósito. O meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. O mundo corporativo está precisando de gente que saiba cuidar de gente. É quase louco, depois de 30 anos nas organizações, pensar que ainda hoje tem gente que acredita que o mais importante é o resultado e ele não entende que o fator gerador do resultado são as pessoas. E não é papinho de RH. Cada vez mais a gente está vendo as pessoas descobrindo isso e querendo realmente ser bem tratada, querendo ter uma oportunidade bacana num lugar legal, com segurança psicológica e com saúde mental. Então, eu do lado de cá vou tentar cada vez mais impulsionar que as organizações estejam conscientes disso e que a gente consiga, de alguma forma, levar ambientes sadios e que as pessoas possam expressar o melhor delas dentro das organizações, sabe? Eu sou muito grato por tudo que as organizações fizeram por mim. Eu acho que eu estou tendo uma oportunidade agora de fazer uma mudança de carreira por tudo isso que eu vivi. Então, acredita, vai com fé, usa os 3P, os 3Ps do Rodrigo, que acho que tem tudo a ver com isso. Minha mensagem final é: tem que viver de propósito. E o propósito, tudo bem que você não tenha no primeiro momento ele claro, porque às vezes a gente descobre o propósito no processo. E eu estou descobrindo nesse momento, depois de 30 anos, feliz da vida, e eu espero que vocês tenham essa felicidade sempre. Obrigado pelo convite, viu, Rodrigo? Sensacional. Eu ia fechar, mas você falou uma coisa interessante, né? Eu falo, quando eu olho para os negócios, né? Eu olho muito que eles precisam de 3 pilares principais. Pessoas, em primeiro lugar, estratégias e processo. Você acabou de falar isso, né? Uhum. Pessoas, estratégias e processo. Quando eu olho principalmente isso que você falou, eu levo muito isso. Seja nas palestras que eu faço, na mentoria que eu faço, no Profissional Cast. Eu falo que onde eu fizer, eu tenho que cumprir o meu propósito, que é ser e fazer a diferença no mundo corporativo. É sobre isso. Não importa o que eu estou fazendo. Uhum. Mas o sentido por trás daquilo que eu estou fazendo é o principal. E a gente precisa cada vez mais que os profissionais sejam a solução para a sua posição. Eles estejam bem, felizes. E o meu último comentário é que eu acredito mais nas empresas que buscam extrair a melhor versão de cada colaborador do que nas empresas que buscam extrair o máximo de cada colaborador. É isso. O máximo é temporário, porque chega um momento que ele não consegue fazer mais.
mas o melhor é sustentável. E ele sempre consegue fazer mais. Então a gente está em busca de também transformar o mundo corporativo desse jeito. Total. Né? Então, obrigado. Obrigado você, obrigado pelo convite. Foi um prazerzão. Foi incrível estar aqui contigo. Adorei. Para você que está acompanhando o Profissional Cast pela primeira vez, eu te convido a toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem um novo episódio, assim como esse, para que possa impactar e fazer diferença. Você viu os conselhos práticos, história incrível, para que você possa ouvir ou assistir através do YouTube ou ouvir no Spotify e isso impactar a tua carreira. Se você ainda não me acompanha no Instagram, @RodrigoBarbosaIG. Diariamente tem muito conteúdo para fazer a diferença na tua carreira, para que você consiga crescer e se destacar de um jeito incrível. Até o próximo Profissional Cast. Seja bem-vindo.